Bem-vindos ao webinário Invest BitTrader sobre gráficos e as principais funcionalidades que eles têm. Relativamente aqui ao meu ecrã, neste momento o que estão a ver é efetivamente a plataforma Invest BitTrader, o layout tipo. Este já tem por definição uma janela de gráficos que podem utilizar a partir diretamente daqui e para a expandir é muito simples, para analisar o gráfico se quiserem ter uma perspectiva maior e com mais espaço, sempre que queiram pôr esta janela maior, basta dar um duplo clique nesta barra branca cá em cima e ela expande. Para a tornar e colocar no sítio certo, basta dar um novo clique, no duplo clique aqui e ela retrai. Portanto, sempre que entram na Invest BitTrader com o layout tipo, já tem aqui a ferramenta do gráfico aberta. No entanto, e se quiserem ter um ecrã especificamente para os gráficos, cá em baixo, no mais, podem criar um novo ecrã, pôr, por exemplo, o nome gráficos e personalizar. Para acederem às opções do gráficos é sempre aqui na nova janela azul e na opção gráfico e gráfico. O gráfico miniatura seria um gráfico mais simples. E depois aqui podem, neste caso, colocar do tamanho que entenderem. Sempre que o fizerem, lembrem-se de bloquear, neste caso, o layout, que é para efetivamente a janela não ser, neste caso, personalizável. Eu não consigo mexer lá agora, se repararem. O que é que nós aqui nos gráficos podemos fazer? Existem várias opções. Vamos começar aqui pela parte do ativo. Eu tenho aqui o ativo indicado que estou a ver neste momento, posso alterar para outros ativos que consultei anteriormente, ou então posso inserir aqui diretamente um ticker ou um nome de uma ação para consultar o gráfico. Por exemplo, o Apple. Eu escrevo Apple no nome, aparece-me tudo o que tem Apple indicado, vou escolher Nasdaq, ok, e ele aparece-me se quer ver ações, futuros ou CFDs, vamos escolher CFDs, e aparece-me o gráfico. Portanto, sempre que queiram alterar o ativo, podem-no fazer aqui no canto superior esquerdo. Basta escreverem, por exemplo, imaginem Milênio BCP, neste caso seria BCPT, que é o ticker, Enter, ações ou CFDs como preferirem e conseguem ver então aqui o desempenho do título. Portanto, é bastante simples. Eu vou agora colocar aqui um título americano só no sentido de termos aqui o mercado a funcionar e vou escolher o CFD. Pronto, depois de escolher então o ativo, devem escolher a temporalidade e como querem consultar o gráfico, se em linha ou se em velas. Sempre que utilizem aqui 4 horas velas, 1 hora velas, isto altera a temporalidade, ou seja, cada vela destas corresponde a 1 hora, se escolherem 4 horas velas corresponde a 4 horas, mas se vierem cá em baixo, por exemplo, aqui é onde diz um ano alinhar, eu vou estar a ver o gráfico um ano em linha, portanto se usam velas ou se usam linha para o vosso gráfico vai depender exclusivamente daquilo que preferirem, que sentirem mais à vontade. Eu vou colocar aqui o diário velas, até porque as velas dão informação que a linha às vezes elimina, nomeadamente máximos e mínimos das sessões. Como eu tenho o diário velas selecionada, cada vela destas é um dia, ou seja, uma sessão de bolsa. Estes traços que vêm para cima e para baixo da vela é o máximo e o mínimo respectivamente. Se a vela está verde é porque ela iniciou nesta parte de baixo e foi fechar cá em cima, ou seja, o mercado evoluiu positivamente. Se a vela está vermelha é porque ela iniciou aqui em cima e veio fechar cá em baixo, ou seja, a sessão foi negativa para o ativo. Portanto, é isto que querem dizer velas verdes e vermelhas, sendo que também aquelas traços marcam o mínimo e o máximo da sessão. Se usarem um gráfico de linha, esta informação é perfeitamente eliminada porque é só uma linha que tem acesso, mas é como vos disse, escolham o fator ou o gráfico que mais vai de encontro ao vosso perfil. Sempre que queiram ver mais tempo ou menos tempo, basta com a roda do rato fazerem para trás e ele afasta e conseguem ver então mais temporalidade, ou aproximarem e ele vai efetivamente aqui mostrando mais informação condensada. Também o podem fazer através daqui em baixo, tem esta possibilidade de irem andando com estas duas barras e podem também juntamente na barra alargarem ou diminuírem.
Se gostam de ver o gráfico algum espaço face aqui aos preços, basta carregarem nesta seta que fica uma linha azul, afastarem e ele assim confere-vos o espaço que pretenderem de acordo com o que preferirem em termos de visualização. Portanto, em termos de timing e em termos de velas e linhas, já sabem que é neste menu aqui no canto superior esquerdo ao lado do nome do ativo. Depois aqui no ficheiro tem várias opções. Aqui é onde podem, por exemplo, gravar um modelo de gráfico para não terem que estar a gerar sempre um novo. Podem fazer aqui, por exemplo, guardar no final de o configurarem e assim garantem que aconteça o que acontecer, tem sempre uma definição gravada, não é? Podem criar um novo separador e podem ter aqui quantos quiserem, por forma a não terem que estar sempre a alterar o ativo. Imaginem que gostam de acompanhar o setor tecnológico, podem ter um para a Google, um para a Apple, para o Facebook, como quiserem. Portanto, isso faz-se no ficheiro, criar novo separador. Tem também a possibilidade, e eu vou fechar agora aqui os separadores, de adicionar um gráfico à janela. Isto é se quiserem ver dois gráficos ao mesmo tempo. Ou seja, imaginem que eu queria comparar a Apple com a Google. Seleciono aqui o subjacente, faço OK. E assim consigo estar a ver os dois em simultâneo e consigo mexer nos dois. Portanto, se houverem dois ativos que gostam de acompanhar, pode ser uma boa forma de o fazerem. Relativamente aos modelos, se tiverem, por exemplo, vários modelos gravados consoante os instrumentos, para moedas, para CFDs de índices, para CFDs de ações, operações, podem ter aqui vários modelos gravados. Eu não tenho aqui nenhum, portanto não aparece, e selecioná-los conforme aquilo que pretendem. Depois, no editar é onde vão essencialmente editar tudo o que está relacionado com a informação que tem aqui no gráfico. Vamos começar por os parâmetros. Aqui tem uma série de informação em que podem adicionar estudos secundários, podem também colocar se querem os preços como ponto médio ou não, se querem o bid e o ask, o volume, inclusivamente, opções de tempo, ou seja, mais personalização. Depois, aqui nos estudos é onde vão adicionar os estudos de análise técnica. O que é que acontece? Nesta janela está dividida em dois. Do lado esquerdo tem todos os estudos que têm disponíveis e, como podem ver, são bastantes, desde médias móveis, osciladores de preço, a estocásticos, a MACDs, a RSIs. Eu vou começar por adicionar o MACD. Por adicionar também aqui um RSI, um índice de força relativa, e algumas médias móveis. Portanto, eu tenho aqui média móvel simples ou depois também poderia escolher por uma exponencial. Eu vou escolher uma simples, até porque procurei por simples. E, portanto, sempre que queiram adicionar o estudo disponível, basta selecioná-lo, ele fica com um azul e acaba por efetivamente ser necessário apenas carregarem neste botão que diz adicionar e ele passa para o lado direito. Aqui do lado direito, depois podem personalizar os estudos, ou seja, eu selecionando, por exemplo, o MACD, posso selecionar quer os pontos em que ele me dá sinais, quer as cores. No RSI, da mesma forma, a média móvel eu posso configurar para o número de períodos que quero, por exemplo, a média móvel dos 200 dias, e posso, na variação aqui, escolher a cor que quero para esta média móvel, para poder distinguir. Portanto, no final de configurar estes estudos, basta-me fazer aplicar, ok? E fico com os estudos adicionados no meu gráfico. Portanto, para adicionarem estudos de análise técnica é sempre aqui a partir dos estudos. Séries secundárias é quando querem comparar no mesmo gráfico dois ativos diferentes. Não é como o anterior, em que estão um ao lado do outro, é diretamente no mesmo gráfico. E aqui vai depender se querem fazer comparação de índices, que está aqui ao lado, ou se querem comparar aqui um outro ativo subjacente. Por exemplo, eu ia adicionar aqui a Google. Exatamente. Aplicar. E ela lá está, fica-me aqui disponível em linha no gráfico azul. Eu agora vou remover, aplicar e a linha azul desapareceu. Portanto, podem também adicionar séries secundárias ao gráfico. Entretanto, a comparação de índices é para quando querem, por exemplo, comparar o desempenho da Apple com a do Nasdaq. Por exemplo, aqui basta-me selecionar e ticar o NDS, Nasdaq 100, aplicar.
e ela compara-me o desempenho que a Apple teve com esta linha azul que será o Nasdaq. Portanto, se quiserem então retirar, basta vir novamente aqui, tirar o tick, aplicar e ela desaparece. Portanto, podem efetivamente no mesmo gráfico, de acordo com o que for a vossa análise, comparar o ativo com o índice de referência ou outra ação inclusivamente. Configuração global do gráfico tem uma série de opções que tendencialmente vos permitem personalizar bastante a informação que têm. Por exemplo, se querem ou não volume no gráfico, eu vou fazer tica esta. Se querem ver ordens que já foram preenchidas, canceladas ou que estão válidas, imaginem que têm uma ordem pendente para a Apple, se ela chegar aos 170 para comprar. Isto iria-vos aparecer diretamente no gráfico o indicador visual disso, não é? Portanto, se quiserem, por exemplo, também adicionarem o volume, eu creio que a forma mais fácil é o botão do lado direito do rato e nesta opção fazer mostrar ou ocultar volume e ele assim já vos aparece aqui, não é? Portanto, também podem fazer desta forma. Depois, a plataforma permite-vos adicionar linhas horizontais, imaginem que queriam criar aqui uma linha, basta clicar no sítio onde a querem, e eu posso pô-la por várias, não é? Basta andar aqui com o rato e ele cria uma linha automaticamente. E podem também criar linhas verticais, em que fazem exatamente a mesma coisa, mas neste caso com uma linha vertical. Eu seleciono o sítio onde ela está e ela é colocada. Entretanto, podem também criar linhas de tendências e, por definição, sempre que carregam em algum lado no gráfico e arrastam sem largar o rato, ele dá-vos as percentagens dali do sítio onde carregaram até onde estão a pôr o rato neste momento, está bem? Portanto, às vezes é interessante para saber quanto é que foi a valorização naqueles dias. Podem também inserir comentários de texto e escrever, por exemplo, ponto máximo e ficam aqui com uma caixa de texto a indicar exatamente isto. Podem fazer setas, podem fazer ainda também retrações de Fibonacci. Esta opção apagar todas as notas tira-vos tudo o que colocaram. Eu vou-vos mostrar o Fibonacci agora. Basicamente, para o ativarem, têm que colocar no ponto mínimo que querem que ele comece e arrastá-lo até ao ponto máximo para ele traçar devidamente as linhas de Fibonacci, os suportes e resistências. E ele fica traçado. Se o quiserem eliminar, é sempre este e outras linhas que tracem a editar, apagar todas as notas e isto desaparece. Na View podem adicionar ainda alguns elementos visuais. Eu acho que o crosshair pode ser uma funcionalidade interessante. Basicamente o que vos dá são estas linhas tracejadas onde estão a pôr o rato, onde vos diz a data cá em baixo e o preço aqui do lado direito. Portanto, pode ajudar em termos visuais. A legenda, para saberem o que é que estão a ver, esta linha verde lá está aqui indicada, que é uma SMA de 200, para saberem sempre o que é que estão a ver no gráfico. Podem fazer zonas de cotações, painéis de cotações, podem também ativar, aumentar as espessuras, ativar o chart trader, que é para negociar diretamente aqui em baixo no gráfico. Portanto, tem uma série de opções que vai depender essencialmente daquilo que querem fazer em termos de visualização. Se repararem aqui no canto superior direito, tem também sempre a opção de comprar ou vender. Se eu quiser comprar a Apple, basta-me carregar uma vez no botão. O rato eu vou pô-lo no sítio em que eu quero comprar. Imaginem que queria comprar aqui perto do mínimo de ontem, 180,30. E a minha ordem então vai ser colocada nesse nível. Se quiser vender é exatamente da mesma forma. Vou colocar aqui a ordem de venda e ela fica colocada. Portanto, isto é negociação um clique. Atenção realmente a esta questão, porque a ordem é executada, é lançada ao mercado de acordo com as vossas parametrizações. Portanto, em termos de gráficos e de gráficos como ferramenta, o essencial é saber personalizar, adicionar indicadores, personalizar ao vosso gosto. Têm outros gráficos disponíveis. Se eu vier aqui à nova janela, a gráfico, tem a opção de gráfico miniatura. Este vai ser um gráfico mais simples, como podem ver, normalmente utilizado para fazerem o acompanhamento de alguns ativos. Acaba por não permitir aqui, por exemplo, a possibilidade de colocarem análise técnica. No entanto, para quem está e para quem quer acompanhar
tecnicamente, ou para quem quer acompanhar só graficamente aqui o título, pode dar jeito de ter uma janela, por exemplo, com vários gráficos destes para ir olhando para eles, porque sabem que é um ativo que acompanham frequentemente. Isto são barras neste momento de 5 minutos, portanto é conveniente que depois tenham atenção à temporalidade que vos está a ser mostrada, está bem? Relativamente a gráficos, acho que está tudo esclarecido. No entanto, alguma dúvida que tenham no futuro ou no decorrer desta formação, estejam à vontade para nos enviar um e-mail ou contactar para questionar. Da minha parte, desejo-vos a continuação de uma boa tarde, com licença.